O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa, que é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nossa convidada de hoje, certamente já é uma conhecida de todos vocês. É Janice Sampaio, lá da Casa Espírita Allan Kardec, de Lumiar, e está nos trazendo um tema bastante interessante, o Triângulo da Dor. Janice, que é oradora espírita, divulgadora de nossa doutrina, terapeuta de regressão de memória, psicóloga, terapeuta floral de Bach e presidente da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar, não é mesmo, Janice? Sim, sim, com muito gosto. Inclusive, nossa casa esse mês passado, junho, fez 10 anos. Então, é uma grande alegria. Certamente. Agradecemos muito sua presença aqui mais uma vez. Eu que fico feliz com a oportunidade de trabalho, porque é uma grande alegria poder estar sendo aceita, né, na seara do Mestre Jesus, porque é isso que nós aqui estamos fazendo, trabalhando para o nosso Mestre. Então, eu que agradeço a oportunidade. Exato. Janice, dentro desse tema, o Triângulo da Dor, o que a motivou a estudar, a nos trazer esse tema tão forte, né? Triângulo da Dor. Forte mesmo. Bem, Kátia, o que me motivou e o que me motiva a ir buscar subsídios para trabalhar com a dor é basicamente o consultório. Eu, sendo psicóloga, recebo diuturnamente pessoas que vão abraço com os sofrimentos atrozes em busca de uma ajuda, em busca de um tratamento. Então, nós vamos ver que a dor ela está cada vez mais sendo percebida pelo ser humano. A dor sempre existiu, mas agora eu costumo dizer que nós estamos em transformação. O planeta está em transformação e, com isso, nós, seres humanos, também estamos passando por transformações. E nós só vamos conseguir fazer essa transformação necessária, que é nada mais do que a nossa evolução, através de nos vermos, de nos conhecermos. E para isso nós precisamos que as nossas sombras, como diz o nosso querido Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, lidar com as nossas sombras. Só que isso gera dor, sofrimento. Então, a motivação de trazer esse tema é para que nós possamos saber lidar com a dor, saber o que a dor, o que o sofrimento vem nos trazer. Porque nós temos, por hábito, achar que temos que evitar sempre a dor e o sofrimento. Desde as primeiras encarnações, o homem busca o prazer. Ele, estando na sua consciência sensorial, ou seja, buscando sempre o que é agradável aos sentidos, ele sempre busca evitar a dor, evitar o sofrimento. Mas nós só vamos conseguir terminar ou dissipar os nossos sofrimentos quando nós o compreendermos, sabermos do que ele vem nos trazer. Então, por isso eu fui buscar esse estudo para trazer, dividir com os nossos irmãos, nas tribunas das Casas Espíritas e aqui também no programa, mês que vem, lá na Rádio Rio de Janeiro, levarei também esse mesmo tema, porque é bem importante, para que nós possamos saber o que o sofrimento traz, por que ele está em todos os lares, em todos os corações. Porque nós não vamos ver uma só pessoa encarnada aqui nesse nosso orbe de provas e expiações que não esteja, hora ou outro, abraço com os sofrimentos. Então, é algo que é pertinente a todos nós e que precisamos compreender, porque só regeneramos o que reconhecemos. Exato. Janice,
Então, o que seria esse triângulo da dor, né? Esse triângulo da dor foi uma identificação que eu fiz na prática do consultório e na prática das casas espíritas, lidando com o sofrimento alheio. Nós vamos identificar 3 lados desse triângulo implícito em cada situação onde esse ser humano sofre. Então, por isso que eu peguei esses 3 aspectos que nos fazem sofrer e que muitas vezes, desnecessariamente, e trouxe para que nós possamos esmiuçar, compreender, diluir, para que esse monstro da dor se desfaça e vire um monstrinho, algo pequeno, para que doa menos. Então, o que seria esse triângulo? Na base do sofrimento, nós vamos ter a culpa, que atravessa todos nós, principalmente nós que fomos contemporizados com a culpa judaico-cristã, né, que trazemos de encarnações passadas, ou mesmo nessa encarnação onde transitamos por outras religiões, onde nos foi dado esse conceito, né, o pecado original. Então isso nos traz culpa. E como seres errantes que somos, porque já erramos muito, todos temos culpa. E essa culpa, então, ela está na base do triângulo. Nós vamos ter mais um lado do triângulo que é oriundo da culpa, a mágoa. Ou oportunidade de sofrimento atroz nos traz a mágoa. E para fechar o triângulo, nós vamos ter o medo. Então, esses 3 lados desse triângulo, eu vou identificar em cada paciente, em cada irmão que me procura após uma palestra, que vem pedir uma palavra, ou que vem comentar algo da palestra, na própria vida, né, nos familiares, nas minhas próprias dores, né, nas minhas próprias análises pessoais. Então, nós vamos identificar esses 3 elementos como precursores do sofrimento geral da humanidade: culpa, mágoa, medo. Está formado o triângulo. Sim. Agora, então, nós precisamos compreender como se dá o processo de cada um desses lados do triângulo, Janice, isso no comportamento do ser humano. Você podia começar nos explicando a culpa, já que a culpa é a base de tudo? Sim. Todos nós trazemos culpa. A benfeitora Joana de Ângeles, mentora do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, que traz na sua obra psicológica lindamente explicada esse processo da culpa, ela nos fala que cada vez que nós erramos, se inscreve em nossa consciência esse ato, onde nós burlamos as leis maiores que regem o universo. Então, cada ato cometido por cada um de nós, consciente ou inconscientemente, gera uma culpa. E essa culpa, ela vai sendo colocada dentro de nós, nosso inconsciente. E o que acontece com essa culpa? Ela cria mecanismos automáticos de reparação em nós. Porque nós somos fadados à perfeição. Então temos esse tropismo divino, que é uma atração que nos faz buscar a evolução. Só que nós fomos criados pelo Pai, simples e ignorantes. E o que isso quer dizer? Que nós, para compreendermos, para aprendermos, temos que experienciar. Como nós não sabíamos antes como fazer, nós vamos errar e vamos acertar. Quando acertamos, é a forma certa de fazer. Quando erramos, precisamos corrigir. Só que nós desenvolvemos, através desses processos de erro, essa consciência de culpa, e ela fica dentro de nós a pedir reparação. Então, ela vira um tormento dentro de nós. E o que vai acontecer conosco nesses processos inconscientes? Nós vamos buscar uma punição para aplacar essa consciência de culpa. Muitos de nós, quando erra, quando faz o mal a outro, isso nos referindo até a antigas encarnações, onde éramos ainda mais ignorantes, nós fazíamos e não tínhamos nem consciência que estávamos errando.
Porque, na verdade, a maioria de nós faz assim. Nós cometemos erros, mas naquele momento nós achamos que aquilo é o certo, nós achamos que estamos acertando. Só que, como somos ignorantes, erramos. Então, Jesus já dizia, né, aos seus discípulos que o homem é muito mais ignorante do que mau. Porque é exatamente isso, nós erramos por ignorância. Muito pouco pela maldade, pela vontade de fazer o mal, mas mais pela ignorância, quando buscamos nos proteger, quando buscamos acertar, mas aí erramos. Mas voltando a esse processo de culpa, então nós erramos, nós entramos em desequilíbrio com as leis morais, com as leis maiores que regem a todos nós, e isso faz com que nós busquemos inconscientemente uma reparação. E o que acontece com isso? A nossa autoestima desce, porque nós nos vemos incapazes, nós nos vemos pessoas que erram, ou seja, não somos capazes de acertar. Isso tudo inconsciente, não é algo que nós possamos perceber na consciência. Só que nós vamos evoluindo. E aí, um dia nós nos deparamos com o arrependimento. Através do conhecimento, nós começamos a perceber que aqueles atos que nós fazíamos antes, achávamos que era correto, não é mais. E aí surge então a vontade de reparar. E aí surge essa consciência de culpa jamais no consciente, onde nós ficamos então como se estivéssemos a dever para o universo. E aí vamos buscar uma punição. Então nós, por exemplo, vamos encontrar pessoas que quando acontece alguma coisa de bom, falam assim, ih, meu Deus, vamos nos preparar porque alguma coisa de ruim vai acontecer, porque isso está muito bom. Isso é oriundo da culpa. Essa pessoa acha que ela não é capaz de ser feliz, que ela não merece algo de bom. Isso é oriundo dessa consciência de culpa. E aí, na prática, como esse ser se comporta? Ele começa a buscar todas as situações para sofrer. Inconscientemente, essa consciência que pede reparação busca escolhas que façam o ser sofrer. Então, é aquela pessoa que acorda, está sol, ela olha para o dia e fala, nossa, eu vou morrer de calor, eu vou chegar suado no meu trabalho, esse sol deve estar, meu carro deve estar quente, o volante vai queimar a minha mão. Se ela acorda e está chovendo, poxa, vou sujar meus sapatos de lama. Então é aquela pessoa, Kátia, que ela vai ver motivos para reclamar, para ela poder continuar sendo infeliz em tudo. Então é aquela pessoa onde vai para o seu trabalho, o chefe o persegue, a colega de trabalho não faz nada e deixa tudo a cargo dele, então ele é um sobrecarregado, ele é um perseguido pelo seu chefe, é aquela pessoa que vai para a casa espírita e acha que fulano não gosta dele, que Beltrano também não deixa ele fazer nada. Então é essa pessoa que vai buscar situações de sofrimento em qualquer lugar. É essa pessoa que não vai ver motivos para ser feliz. Todos nós conhecemos alguém assim. A pessoa tem saúde, tem uma situação financeira estável, tem uma família bonita, mas ela se acha a mais coitada do mundo. Ela se acha a mais infeliz. Então, sempre que você a encontra, ela vai reclamar do filho, da filha, da nora, do cachorro, do vizinho que late, não deixa ela dormir, do gato que roubou o peixe. Ela tem sempre uma queixa. É aquela pessoa que se compraz em ver notícias ruins, para poder validar a sua forma de se pôr no mundo negativa. Então, aquela pessoa que você encontra, as notícias que ela te traz são sempre negativas. Então, ela vai falar da crise econômica, da crise política. Agora, muito em moda, né? Ela vai falar, nossa, mas o feijão está pela hora da morte? Mas ela não vê que os outros itens da cesta básica baixaram. Por quê? Porque ela só foca no negativo. E ela traz isso para os meandros menores da sua vida. Então, ela vai ser uma pessoa infeliz. Ela vai ser uma pessoa sofrida por conta dessa culpa que faz com que ela não se ache merecedora de ser feliz, de ver o lado bom da vida. E aí ela cria um padrão de funcionamento,
que precisa ser mudado. E como diz nosso querido benfeitor Emmanuel, que foi mentor do nosso querido doce Francisco Cândido Xavier, pensamento é vida. Tudo aquilo que nós pensamos, nós transformamos em materialidade da nossa vida. Então, essa pessoa só pensa no quê? No negativo. O que ela atrai para ela? O negativo. Aquilo que ela pensa, ela emana e se concretiza na sua vida em todos os seus, as suas áreas de atuação. Então, ela vai ver infelicidade no campo pessoal, dentro da família, no trabalho, na casa espírita, aonde ela estiver. Exato. Busca tanto a infelicidade que acaba encontrando, né, Sim. Janice? E para nos livrarmos desta culpa, deste comportamento que você citou, que muitas vezes a gente acaba, se pega repetindo e fazendo, embora saibamos que não é correto, mas acabamos fazendo, né? O que nós precisamos fazer para nos livrarmos dessa culpa? Primordialmente é compreender a grandiosidade de Deus. Por quê? Se nós acreditamos em Deus e acreditamos nos seus atributos, então, um dos atributos de Deus é a onipotência. Isso quer dizer que Deus pode tudo. Se Ele nos criou e Ele pode tudo, Ele optou por nos criar simples e ignorantes. O que isso tem a ver com a culpa? Tem a ver que se Deus nos criou simples e ignorantes para que nós fôssemos co-criadores com Ele, Ele conta com os nossos erros. Assim como nós, se olharmos uma criança aprendendo a andar, eu sempre gosto dessa analogia porque todos nós um dia já presenciamos e participamos dos primeiros passos de uma criança, ou dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, do filho do vizinho, não importa, mas nós já presenciamos. E é a coisa mais linda, porque os primeiros passinhos, alguns com os 9 meses, alguns com 1 ano e pouco, vai depender da criança, ele começa os primeiros passos ainda vacilantes e cai. Será que nós nos chateamos, nós ficamos frustrados, nós ficamos tristes, vamos brigar com essa criança? Não, porque é do processo da evolução daquele andar. Ela está aprendendo. Então é lindo, nós vamos incentivar, vamos dar a mãozinha, vamos fazer com que ele levante. Se chorou, a gente vai acalentar, mas vamos incentivar. Por quê? Porque nós sabemos que é do processo. Então assim é Deus conosco. Deus não fica triste quando nós erramos. Deus não nos pune. Deus não se vinga. Deus nos ama incondicionalmente. E ama com os nossos defeitos, com os nossos erros, porque Ele nos criou desta forma. Então Ele sabe que nós vamos errar e vamos acertar. Isso chama-se experiência. E a evolução, ela se faz dessa forma. Então a primeira coisa é nós compreendermos isso. Então, nos aceitarmos como seres que ainda ignoram, mas que um dia chegaremos à condição de um Cristo. Saberemos tudo. E aí não mais erraremos. Mas até lá, nós erramos, já erramos muito e vamos errar ainda mais. Então, essa aceitação da condição humana, que eu chamo de trabalhar em nós a humildade, porque é muito do que nos falta, nos faz aceitar os nossos erros e trocarmos essa palavra culpa por responsabilidade. Porque nós, quando erramos, somos responsáveis, precisamos reparar, certamente, mas não nos punir. Porque quando nós pensamos em culpa, o culpado pede punição. O responsável pede reparação. Então, nos aceitando como seres que ainda estamos em evolução e que por isso erramos e erramos muito, nós começamos a dissolver essa culpa. E começamos, então, a trabalhar em nós a nossa autoestima, dentro de uma humildade. O que isso quer dizer? Não podemos nos colocar aquém do que estamos, nem além. Nós não somos aquilo ainda que queremos ser, aquele ser perfeito, e a nossa meta é Jesus, nosso mestre, guia e modelo, mas também não estamos tão atrás como muitos imaginam.
Já vivenciamos coisas que nos fizeram caminhar. Né? Certamente. Aí vamos lembrar do nosso querido apóstolo Paulo, quando disse, graças a Deus, já somos o que somos, porque já fomos muito piores. Então, ter essa aceitação, nos aceitarmos como imperfeitos, faz com que a gente comece a diluir essa culpa, faz com que nós comecemos a nos valorizar como seres em evolução. Então, isso é primordial para que nós comecemos a dissolver essa culpa e substituir por responsabilidade. Não para dizermos e ficarmos nessa inércia, eu sou assim mesmo, como nós vamos ver muitas pessoas, eu sou assim mesmo, eu sou assim, se mexerem comigo, eu tenho pavio curto, eu sou assim. Quando a pessoa fala eu sou assim, ela está fechada a mudanças. Então, nós não estamos, nós não somos, nós estamos. Aliás, eu troquei o vocábulo. As pessoas dizem, eu sou assim, eu não vou mudar, porque eu sou assim mesmo, as pessoas têm que me aceitar. E aí precisamos, aí sim, mudar esse vocábulo para não sou assim, eu estou. Porque quem está pode mudar. Pode se modificar. E quem se estagna. Então, a aceitação, ela tem que ser produtiva. Nos aceitar para poder sair desse estado de estagnação que a culpa muitas vezes nos remete. Nós ficamos presos e a culpa, ela rouba de nós algo muito importante, Kátia. Ela rouba de nós o nosso futuro, a nossa esperança no futuro, porque nós ficamos presos ao passado. Porque a culpa é sempre de algo que nós já fizemos. Então, nós ficamos amarrados nesses atos que nós fizemos no passado, onde erramos, onde magoamos, ou onde fomos muito interpretados de forma errada, fomos constrangidos, e aí ficamos a nos remeter sempre a esse ato que já passou. E isso faz o quê? Que nós não evoluamos. E nós vamos ver no livro Ação e Reação, o instrutor Druso dizendo para André Luiz que os propósitos da vida atuam em nós e conosco. E quando nós cerceamos esse impulso, aí nós caímos no sofrimento. Então, a culpa, ela faz isso, ela nos tira esse caminhar, ela nos tira esse futuro, ela faz com que nós fiquemos presos ao passado, estagnados naquela emoção que nós não conseguimos diluir. E muitas vezes a culpa, ela acontece, na maioria das vezes, ela está presente dentro do indivíduo sem que ele seja nem mesmo citado por outra pessoa, não é? Sim, muitas vezes essa culpa, ela é unilateral. Aquele ato que esse indivíduo fez, que foi errado, gerou para ele esse sentimento de culpa, e aquele que foi atingido, muitas vezes nem recebeu dessa forma, ou se já diluiu, já caminhou, ele já perdoou, ou ele nem se sentiu ofendido. Nem percebeu muitas vezes. Muitas vezes nem percebeu, porque não precisa que o outro perceba o ato errado. Aquele que faz é que fica em débito, porque a toda ação cabe uma reação. Todo ato nosso gera uma consequência. E quando nós burlamos qualquer uma das leis universais, as leis morais, que são as leis divinas ou leis naturais, não tem diferença, né? Emmanuel também nos diz que não há diferença entre o campo de trabalho e o templo religioso. Nós precisamos ser o mesmo, tanto no trabalho, ou seja, na vida, na colocação cotidiana, quanto no templo religioso, porque as leis que regem o templo religioso são as mesmas que regem o campo do trabalho e que regem as nossas vidas. Então, nós precisamos compreender que quando burlamos uma dessas leis, nós ficamos em desarmonia com o cosmo. Então, nós nos desequilibramos e precisamos voltar ao equilíbrio, reconhecendo o erro e buscando não mais repeti-lo. Exato. Queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo a nossa querida irmã Janice Sampaio, da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar. Vamos a um breve intervalo comercial, retornaremos logo a seguir.
Eu nasci em Friburgo, então eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Superpão que eu me farto de comer pão, manteiga, queijos frios. Superpão, 30 anos. Deliciosa desde sempre. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo Janice Sampaio, lá da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar. Janice, que é psicóloga, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach, e está nos trazendo com muita segurança, com muita certeza, esse tema, o triângulo da dor. Janice, falamos no primeiro bloco sobre a culpa, que é a base, você nos explicou, do triângulo. E a mágoa? Sim. Como nos leva a mágoa ao sofrimento? E como leva? Então vamos lá, novamente no nosso triângulo, nós temos a culpa. Então, nós, como temos culpa, precisamos sentir dor para aplacar a consciência de culpa, nós nos magoamos. Nos magoamos com tudo. Então, se alguém não me cumprimenta muito bem de manhã, eu fico magoado. Poxa, essa pessoa não me tratou com respeito, com carinho e me magoo. Aí eu vejo, por exemplo, um filho chega, não me dá atenção, eu me magoo. Porque eu tenho culpa, eu preciso sofrer. Eu vou para o meu trabalho, o meu chefe deu um trabalho importante para o meu colega, não deu para mim. Eu me magoo, fico ressentida e levo aquela dor 2, 3, 5, 10, 15 anos. É a mágoa. Na raiz temos a culpa. E como eu preciso sofrer, eu vou buscar me magoar com todas as situações. Então a mágoa é um grande catalisador de dor. E na mágoa,
nós vamos nos vincular àquele acontecimento que gerou a mágoa, assim como a culpa. Naquele acontecimento onde eu me senti magoado, eu vou ficar preso ali. Mais uma vez, eu paro o meu trajeto evolutivo e eu fico preso na mágoa. E nós vamos ver, meus irmãos, dentro das casas espíritas, nas reuniões de desobsessão, irmãos que estão presos na mágoa há 100, 200, 300, 500 anos e por aí vai. Gerando uma dor, gerando um sofrimento. A mágoa é um veneno que nós tomamos e que fica a corroer. A mágoa vai gerar gastrite, problemas no intestino, prisões de ventre. A mágoa vai gerar colites, a mágoa vai gerar câncer. Isso há estudos que os irmãos podem confirmar. Vários estudos científicos feitos não por religiosos, por cientistas, comprovando a ligação entre mágoa e câncer. É um agente catalisador. Porque a mágoa, nós ficamos a remoer dentro de nós, desequilibrando as nossas células. E o que é o câncer, senão a mudança de polaridade daquelas células? Quem é que faz isso? Somos nós, com os nossos pensamentos. Ficamos fixados com esse pensamento naquela mágoa. Mas aquela fulana me fez isso, como ela pôde? E ficamos ali com o pensamento, materializando aquela negatividade. E o que é que faz? Nosso campo mental gera essa energia negativa, que é absorvida pelos nossos chakras, que distribui essa negatividade por todo o nosso corpo. E aí nós vamos achar que estamos adoecendo porque estamos comendo aquilo outro, né? Buscando, nós vamos ver irmãos buscando incessantemente comprimidos, medicações, alimentação desta ou daquela forma para evitar isso ou aquilo, mas não cuida primordialmente daquela raiz que faz com que nós adoeçamos, que são os pensamentos. Como o nosso querido Eduard Bach, que foi um médico bacteriologista dos anos 30, homeopata, criou os nosódios de Bach e é o criador. Nosódios de Bach são uns remédios que existem dentro da homeopatia e foi o criador da terapia floral de Bach, onde ele diz, não existe doenças, existe doentes. Então nós adoecemos e as nossas doenças são oriundas do nosso caráter. Você quer se prevenir de qualquer doença? Começa a melhorar o seu caráter. Começa a trabalhar o seu orgulho, os seus vícios. E vícios, quando eu falo, não é só de drogas, não é só de álcool. Nós vamos ter o vício da maledicência, o vício de olhar e ver só o negativo. Isso também é um vício. A inveja. Terrível, sim, né? A inveja e todos esses comportamentos oriundos do nosso caráter, do nosso campo moral, que estão em desequilíbrio, vão gerar doenças em nós. Janice, e as religiões em geral, elas pregam a necessidade do sofrimento? O sofrimento é necessário, segundo as religiões? Nós vamos ver as religiões sempre falando do sofrimento e, ao meu ver, a única religião que explica, pelo menos com uma lógica irrefutável, é o Espiritismo. Porque nas outras você tem que aceitar como mistérios de Deus, enfim, com outras explicações. Mas existe um filósofo da atualidade, um grande escritor e faz muitas palestras, chamado Eckhart Tolle. Ele tem um livro chamado O Poder do Agora. Ele tem uma frase que eu gosto muito, onde ele diz: o sofrimento é necessário até que se perceba que ele não é necessário. Nossa, mas como assim? Nós precisamos do sofrimento para nos mostrar que nós estamos indo no rumo errado. Então dói. Quando você machuca alguém, dói em você também. Você fica desarmonizado. Por exemplo, uma explosão de cólera. Quem é que é o primeiro contaminado? É a própria pessoa portadora da cólera.
Porque isso faz com que ela gere uma energia negativa em todo o seu organismo, vai para o fígado, pode ser que daqui a 5 anos, depois de uma explosão de cólera, ela tenha um câncer de fígado. E ela vai falar assim, mas eu nunca bebi, eu cuidava da minha alimentação, mas ela teve uma explosão séria de cólera e ela se envenenou. Então, esse sofrimento que vai vir através dessa doença, ele é necessário para essa pessoa, porque ela ainda não percebeu que a cólera é um comportamento destrutivo para ela e para o mundo. Porque ela está gerando para nosso planeta uma energia negativa. Então, ela está fazendo mal a si e a todos nós que moramos nesse planeta. Então, ela precisa ter uma dor para que ela possa alertar, opa, tem algo errado. E aí, Dr. Bach, né, dos florais, ele também diz que a doença é um sinalizador para que você perceba que você pegou um atalho. Você saiu do seu caminho, daquele seu caminho de alma, e pegou um atalho. Então, vem a dor para te lembrar, para você parar, para você não ir desviar muito da rota. Aí vem a doença e te paralisa. É a misericórdia de Deus funcionando. Sinalizando ali, né, que você está... Porque é a doença, muitas vezes, que te paralisa. Quantas pessoas, meus irmãos, após uma doença séria, modificam a sua forma de se pôr no mundo, ficam mais gentis, menos agressivos, mais solidários, porque a doença deu uma freada e o fez refletir. Exato. Então, é necessário o sofrimento até que nós percebamos, até que nós não precisemos sofrer para acertar o rumo. E aí, dentro do Espiritismo, a gente até ouve muito, né? Uns vão pelo amor e outros vão pela dor. Então, ir pelo amor é usar o racional para perceber que quando nós burlamos essas leis que nos regem, que a lei... Se nós quisermos esmiuçar, vamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, né? A lei de amor, a lei de justiça, a lei do trabalho. Todas essas leis, quando nós burlamos, nós nos desequilibramos e aí sim vamos sofrer. E aí o sofrimento vai ser necessário para esse ser que não despertou sua consciência para o correto, para a evolução, para esse ser, como diz lá o benfeitor Druso, que não está dando vazão a esses impulsos de vida que nos fazem evoluir. Nós fomos criados para ser perfeitos. E quando nós burlamos essa estrada, quando nós cerceamos esse caminho, o sofrimento vem para nós acordarmos para essa necessidade. E o Espiritismo, a doutrina espírita, né? A fé raciocinada, você ali sendo responsável por suas ações, pelo seu futuro, nos coloca aí mais responsáveis e aprendendo a lidar com esse sofrimento. Certamente, porque o Espiritismo, ele vem nos tirar da posição de vítima. É a primeira grande coisa que o Espiritismo nos traz. Você não é vítima. Se nesse momento você está aí sofrendo, esquece essa posição do coitado. Ninguém aqui é vítima. Se nós estamos sofrendo, Deus permitiu, porque é bom, útil e justo. Então não tem vítima. Ou nós buscamos com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com os nossos erros nesta encarnação, porque muitos de nós ainda continuam fazendo coisas erradas e sofrem as consequências, ou se são causas que nós não vemos a justificativa nessa existência, como as doenças congênitas, né? Como ter um filho com algum problema, alguma síndrome que nos faz sofrer junto, nós vamos encontrar essa causa numa vida anterior, onde nós estamos na raiz, dando causa a isso, porque não existe vítima. Então, o Espiritismo, quando nos traz essa visão de que não existe vítima, faz com que nós saiamos dessa inércia. Opa, então eu sou responsável. Se eu sou responsável pelo que está acontecendo hoje e eu não estou gostando, eu vou modificar. Exato. Porque se eu não fizer nada agora para modificar isso, eu também não vou ter uma consequência boa depois. Então, vamos modificar as causas para poder ter consequências mais adequadas. Janice, e a terceira parte, né? Falamos aí da culpa, do medo, da mágoa e o medo, que é a terceira parte.
Vamos fechar o triângulo. Então Exato. temos a culpa, a mágoa e o medo. E por que o medo? O medo é paralisador. O medo é uma emoção básica que todos nós seres humanos temos e ela é necessária. Porque é o medo que nos impede de pegar um carro e sair a 200 km por hora. Né? O medo, ele nos traz a prudência. Sem medo, o ser humano se arriscaria mais do que já faz, né? Algumas pessoas, inclusive, precisam da adrenalina, do medo, para se sustentarem. Mas o ser humano normal, o medo é um balizador para ele poder ser mais prudente, perceber as situações de risco, então ele é necessário. Mas o medo, quando ele extrapola esse necessário, esse equilíbrio, ele torna algo paralisante. Então nós vamos ver muitas criaturas que desenvolvem a culpa. Da culpa, eles vão para a mágoa, porque eles precisam aplacar essa consciência de culpa. Então, eles se magoam, o mundo passa a magoá-lo o tempo inteiro, como eu já disse, em todos os setores ele vê motivos para se magoar, ele é aquela pessoa que se melindra com tudo, você vai falar com ele, você tem que ter dedos para falar, você tem que pensar, porque a pessoa interpreta tudo de uma forma negativa, então ele é culpado, então ele se magoa, e aí o que acontece? Se ele se magoa em todos os campos da vida, a vida passa a ser hostil, não é assim? Nenhum lugar tá bom, porque ali aquela pessoa não trata ele bem, naquela outra a pessoa não considera, no outro a pessoa persegue ele. Então, o que acontece com isso? O mundo fica hostil, tudo magoa ele, ele começa a ter medo do mundo. E esse medo passa a ter uma retração. A pessoa se retrai, ela vai se retirando da sociedade, porque a sociedade só machuca, só magoa, só fere, e é claro, né, essa pessoa já está cansada de ser magoado, porque ela é a vítima do mundo, ela se recolhe, ela retira a sua energia da sociedade. E com isso, Kátia, nós vamos ver, e eu já identifiquei em vários pacientes que chegam deprimidos por conta desse mecanismo. Então, eles têm culpa, ficam magoados, a mágoa gera esse medo gera uma retração e essa retração vai deslanchar numa depressão. E Janice, qual seria a profilaxia? O que fazermos para evitarmos, né, esse sofrimento baseado aí nesse triângulo que tanto acomete todos nós, né? Porque todos nós de alguma forma. De alguma forma, né? A profilaxia é nos evangelizar. Mas como assim? Evangelho não é só para os religiosos? Não, meus irmãos. Evangelho é para a vida. E quando eu digo evangelizar, a pessoa não precisa nem ir numa casa espírita, nenhum templo religioso. Porque o que é ser alguém evangelizado? Alguém que seja evangelizado é alguém justo, é alguém que é benevolente, é alguém que é solidário, é alguém que é amoroso, é alguém que é justo por natureza porque ele está se colocando em igual condição com todos os demais. Então, ser evangelizado é praticar as leis morais, que na verdade são as leis que regem todo o nosso universo. E isso não quer dizer religiosidade, isso quer dizer espiritualidade. E nós vamos encontrar ateus evangelizados. Não acreditam em absolutamente nada, mas são seres morais. Se colocam na sociedade, fazendo parte, sendo solidários, contribuindo para um mundo melhor, fazendo a caridade. Eu na vida encontrei algumas pessoas assim, e que eu respeito, como respeito a qualquer outra crença, como alguém que não acredita em Deus, e que não precisa. E até certa vez era um amigo, e que todas as campanhas que eu fazia de casa espírita e de tudo mais, era ele quem mais ajudava. Então eu dizia para ele, você é muito melhor do que eu, porque eu acredito na vida após a morte, então eu faço para garantir um lugar melhor. E você, como não acredita, você faz o bem pelo bem. Janice, é uma pena que estamos encerrando o nosso programa, o tempo está chegando aí, estamos chegando aos minutos finais,
mas gostaríamos de continuar esse assunto numa próxima oportunidade, porque certamente diz respeito a todos nós. Isso é um prazer. Muito obrigado por sua presença, você sempre aí tão disposta a nos atender em prol da nossa amada doutrina. Eu que agradeço. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, lembrando a todos que visitem a Banca do Livro Espírita. Tenham todos uma semana feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, esse amigo de todas as horas, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.